Então tá, hoje, 1º de julho, começamos a segunda metade do ano, 7/12, certo? E aí a vida passando, o tempo passando. Eu tô lendo alguma coisa aí sobre a lei de Einstein, a lei da relatividade, a lei da relatividade, é. Mas assim é onde a gente fala de tempo e espaço, sabe? E Einstein me parece conceber alguma coisa aí diferente disso. E saiu num porradal contra Henri Bergson, certo? Um francês aí. Um filósofo e um físico, certo? Um filósofo e um cientista, tá certo? E aí mostra aí, sabe, aí dois campos, né? Dois campos de pensamento, o campo da filosofia, o campo da física, entendeu? E a gente se perde nesse meio tempo aí, tá certo? Mas é isso aí, vamos dar uma encarada. Eu estou com Guma aqui, eu estou com a tela cheia, bicho. Eu queria falar aqui da expressão pedir pinico, tá certo? É muito comum a gente aí. Outro dia tinha havia não sei se era jornalista, uma cientista, não sei como é que era, sabe? De frente ela usa a expressão na live, sabe? Fulano pediu pinico, sabe? E assim soou assim, mal contextualizada a expressão, e principalmente saindo da boca de uma mulher. Não que isso estranhe, eu achei legal ter saído, tá certo? Porque eu acho que falar assim, expressões cruas, sabe? Não é apanágio dos homens, tá certo? Mas eu estou assistindo uma série Outlander, tá certo? Vou pedir licença aqui para Guma para entrar logo nesse assunto aí. E bom dia, Guma, tá certo? Se falares com o Macacão, diz que eu mandei um abraço para ele, tá bom? Bom dia. E eu estou aqui, alguma coisa assim. É o seguinte, Outlander, tá certo? É uma viajante, né, no tempo. Outlander é uma série britânica de sucesso inspirada no livro homônimo da escritora Diana Gabaldon. Veja que aqui fala que é uma série britânica, tá certo? E isso aí deve mexer com os brios, sabe, de ingleses e escoceses. Esse pessoal tá ali, sabe, a oeste da Europa, lá do outro lado do continente europeu, tá certo? E quando a gente assiste o personagem é um dos personagens centrais, o Jamie, certo? E ele parece com a história dele parece com a história do Coração Valente, aquele personagem de um ator australiano, Mel Gibson, certo? E onde se trata da questão da Inglaterra colonizadora, Inglaterra metrópole, certo? E da Escócia colonizada, tá certo? E de rei destronado e aquela coisa toda. Então, na verdade, tem aí o fio histórico no meio, tá certo? Mas uma coisa que me chamou a atenção, sabe, foi num certo momento a Diana, sabe, a Gabaldon, misturar-lhes com bugalhos. Primeiro a expressão é pedindo pinico, havia um idoso, certo? Um idoso aí que tinha problemas aí intestinais, como todo idoso deve ter, tá certo? Com os intestinos fracos, os intestinos aí os intestinos aí, rapaz, super usados aí, rapaz, sem controle, lastificados, entendeu? E fica difícil ali operar, sabe, a produção de excrementos, sabe, e de repente, sabe, tudo é descontrolado, puta que pariu. E o cara sentia dores intestinais, sabe, o idoso, e ele era um cara, era uma autoridade, tá certo? Era um magistrado, sabe? Aparece uma cena onde ele, sabe, sentencia um garoto, certo? Um garoto de 10, 11, 12 anos, eu acho, sabe, por ter furtado duas bisnagas de pão ou qualquer coisa assim, tá certo? Ele então é apreendido e levado à presença da autoridade pelo padre, veja, pelo pároco. E aí traz a questão que eu queria abordar também, sabe? Que essa questão é do papel da igreja e de seus representantes, os padres. E hoje tem a questão do mundo evangélico e seus pastores, sabe? Seus crentes. E tudo isso aí, sabe, se misturando no tempo, mas ali, naquele contexto ali, essa série é interessante porque nos conduz ali para a Idade Moderna já, sabe, mas com resquícios arquitetônicos e culturais da Idade Média, tá certo? Veja que aqui bem aqui fala, veja bem aqui fala do tempo. A história começa em 1945, tá certo? 1945,
E aí, sabe, e aí é uma pessoa, sabe, que está em 45 e de repente, sabe, é transportada para 1743. Veja, tá em 45 e a pessoa é transportada para 43. 202 anos atrás, tá certo? É interessante essa coisa aí. E veja que 1743 é século XVIII, é o tempo de Kant, é ali na Alemanha, tá certo? Mas a arquitetura, e é interessante a filmagem, tá certo? Essa reconstituição, essa representação cinematográfica, ela é interessante porque nos enche a cabeça de imagens, tá certo? De imagens da arquitetura do tempo, da imagem da cultura das pessoas no tempo, tá certo? E nos põe diante de um magistrado idoso, certo? Ali, sabe, com o intestino fraco, e que de repente, sabe, era casado com uma mulher mais jovem, tá certo? E por acaso essa pessoa operava no mundo do conhecimento de controle de ervas e de produção de produtos medicamentosos, qualquer coisa assim, tá certo? E de repente o idoso estava fumado e ela recomenda que se dê ali, sabe, um chá de não é de cidreira, é de hortelã para o cara, acho que é hortelã, tá certo? Para ele melhorar as dores. No meu tempo se tomava elixir parigórico, certo? A minha mãe trabalhava em casa com elixir parigórico. Hoje se trabalha com Buscopan, tá certo? Para ali, sabe, reduzir as dores que os gases intestinais produzem. Eu tive um filho, rapaz, sabe? Tenho um filho, quando ele era bebê, sabe, ele padecia muito a questão dos gases. Ele me confidenciou outro dia, sabe, que ele tem alergia à lactose, tá certo? E talvez fosse esse o problema dele, sabe? Ele ingeria o leite materno, sabe, e padecia ali, sabe, dos efeitos do leite materno no intestino, sabe, produzindo gases. E ele chorava bastante, sabe, e a gente não tinha plano de saúde e aquela coisa toda, o guri, sabe, o bebê padeceu pra cacete. Mas ali, ali, sabe, na história da Gabaldon, sabe, quem padece é um idoso, um magistrado que manda, sabe, um garoto, sabe, de 10 anos, 12 anos, pro Pelourinho, tá certo? Que era aquela coisa, um lugar de suplício ali na praça pública, sabe? Onde pessoas eram açoitadas, castigadas, sabe? E aquela coisa toda. E o moleque é preso, sabe, no Pelourinho, pela orelha, tá certo? Os caras metem um prego na orelha dele, tá certo? E deixam o moleque lá sem poder se mexer imóvel, porque se ele se mexesse, sabe, ele podia ali, sabe, esculhambar a orelha, ele tinha que passar mais horas ali preso, sabe? E depois disso ele tinha que fazer o movimento de sair dali por conta própria, ou seja, rompendo, sabe? Rompendo a orelha, sabe? Ou então ele ficava ali, morreria ali, tá certo? E quem ordenou, sabe, esse castigo, esse suplício, foi justamente esse idoso aí, sabe, com problemas gastrointestinais, tá certo? E que de repente corre para casa agoniado, tá certo? Sai lá do fórum onde ele estava, tá certo? E corre para casa para a mulher acudir, tá certo? E ela manda ele tomar pede lá para a empregada, para a serva ali, sabe? Dá uma dose para ele de um chá ali, sabe? Eu acho que era de hortelã, tá certo? Mas antes disso, me parece que ele estava também com pressão no reto, tá certo? E precisava defecar, entendeu? Ele pede para trazer o pinico, certo? Ele pediu pinico, aí vem a expressão, não sei se pedir pinico vem desse tempo aí, mas eu acho que a expressão pedir pinico vem desse tempo aí, sabe? Em que as privadas, sabe? As retretes, sabe? Ali, sabe? Eram distantes, fora da casa, e na Idade Média aí, ali naquele momento, ainda no século XVIII ali, sabe? As casas não tinham essas instalações assim adequadas. Eu não sei como é que era isso aí, tá certo? Mas eu sei que o pinico era assim muito usado para fazer o xixi e por vezes fazer o cocô na calada da noite, tá certo? E eu penso então que o pedir pinico, sabe? Traga o pinico, sabe? E aí alguém diria, fulano tá pedindo pinico. E hoje se usa a expressão pedir pinico quando a pessoa está numa situação difícil, está nas últimas, tá certo? Aí se pede para trazer o pinico, tá certo? E aí se comenta, ele pediu pinico, tá certo? Porra, cara, tu não presta mesmo, tu acabou com o falador, ordinário, tá certo? Mas assim, tá certo, o que eu precisava falar é desse filme aí, do Outlander, tá certo? Mas tem uma outra coisa assim que me choca, veja, são 8 séries, me parece, que eu tô assistindo essa série, é na Amazon não sei o quê. Eu acho que eu sou assinante dessa porcaria aí, tá certo? E eu tenho que me manter atualizado e por isso eu estou fazendo esse trabalho, tá certo? E aqui fala alguma coisa dessa série, tá certo? Aqui diz, veja que eu aproveitei do Spinoza. Quando eu falei do Spinoza, eu queria trazer essa notícia aqui, tá certo?
essa notícia aqui, sabe, é de que o Spinoza, deixa-me ver aqui, é, deixa passar aqui essa propaganda, mas assim, o Spinoza ele aparece na história, tá certo? Fazendo combate, um combate a questões bíblicas, tá certo? E o título desse vídeo aqui, sabe, é O Segredo de Spinoza, como o medo criou todos os deuses. Eu vou repetir. Como o medo, tá certo? Criou todos os deuses, tá certo? Então veja que eu já fiz comentários a respeito disso e cheguei a uma conclusão óbvia, sabe, sem precisar, eu não conhecia esse texto do Spinoza, tá certo? E vou reassistir de novo, tá certo? Mas veja que aqui se fala do medo e eu me lembro que quando eu falei num dos vídeos aí, sabe, eu pedi para a gente se remeter ali à pré-história, no tempo das cavernas ou fora das cavernas, tanto fazia, mas do ser humano ali, sabe, exposto, talvez o ser humano ainda nas árvores ali, sabe, trepado em árvores, sabe, exposto ao tempo, à chuva, ao frio, tá certo? Comendo folhas ali, frutos, entendeu? E até que ele resolve descer e correr, sabe, e sair por ali disputando a porrada da vida, na porrada a vida dele, tá certo? E termina depois ali se abrigando em cavernas e aquela coisa toda, e começando a despertar o pensamento, sabe? É olhar para cima para as estrelas e perguntar por que que neva, sabe? Por que chove, por que faz frio, sabe? Por que tem esses outros animais aí, de onde vieram esses outros animais que querem, sabe, comer, sabe? Se alimentar dele, aquela coisa toda, tá certo? Então veja que nesse momento o sentimento que brota, tá certo? É o sentimento do medo, é essa coisa que se explica aí, medo. Se for ver no dicionário que porra é medo, certo? Essa sensação aí, sabe, de ameaça ao corpo, de ameaça à vida, tá certo? Essa coisa que toma, que possui a gente, que possui o corpo da gente, tá certo? A fome, por exemplo, ela causa medo. E já eu falo, repito várias vezes aqui, sabe, que o Maquiavel dissertou sobre o medo de morrer de fome, tá certo? E aqui fala, sabe, que foi o medo que criou os deuses, tá certo? Os deuses, tá certo? Aí olhando para cima e sabe, olhando para o céu e vendo as coisas acontecendo ao seu redor, tá certo? E se achou que seres poderosos, seres espirituais, tá certo? Poderiam então ser os autores, sabe? Os autores desses acontecimentos todos que fazem aí agressões ao corpo e aquela coisa toda, tá certo? E esse sentimento e essa, sabe, esse raciocínio aí a gente chama de medo, tá certo? E aqui tá essa coisa aí que e o Spinoza escreveu sobre isso, tá certo? E ele tinha as razões dele assim, sabe, para falar disso, tá certo? Ele era judeu, tá certo? Culturalmente um judeu, não necessariamente um sionista, tá certo? Eu acho que ele não pensava sabe, possuir um território, sabe, e morar junto com o povo dele ali. Ele era apenas um intelectual que pensava essas coisas aí, que pensava a cultura, sabe, que queria empurrar na cabeça dele, sabe, a cultura religiosa bíblica. Eu acho que a coisa vai por aí, tá certo? Aí veja, de repente eu tô ali no mundo que a Gabaldon reconstituiu, a Diana Gabaldon, certo? No Outlander, tá certo? E tem um padre ali, sabe? Um padre que quer fazer exorcismo, um garoto que vai aí, sabe? Fazendo molecagens com outros garotos, tá certo? E de repente come uma fruta, e aí uma fruta que, sabe, não era boa de comer, tá certo? E envenena o corpo dele, sabe? E se achava ali que aquele estado ali, sabe? Em que ele se pôs ali, morrendo, sabe? Era um estado de posse, sabe? De ele estar possuído pelo dedo de posse, demoníaca, aquela coisa toda. E o padre vai lá, na ignorância dele do tempo, embalado pelas crenças do tempo, sabe? Querer tirar o demônio do corpo dele, sabe? E não consegue porque não tinha demônio, bicho. Esse é o problema, não tinha demônio no corpo do moleque. E justamente a personagem da Claire, tá certo? Que é a protagonista, tá certo? Que vai resolver o problema, tá certo? Ela, veja, ela era uma mulher do século XX, tá certo? E que de repente regride 200 anos atrás, e ela é enfermeira e ela vai com as informações que a ciência, sabe, deu para ela. Então se faz um embate entre o mundo científico e o mundo filosófico, digamos assim, tá certo? O mundo da religião, o mundo das crenças, tá certo? O mundo da metafísica, onde a gente vai se debater aqui com o Einstein, aí pensando, tá certo, aqui se fala do Einstein, e aí, sabe, deixa-me ver aqui mais, a teoria da relatividade, era essa palavra que eu queria encontrar, a teoria da relatividade,
as leis da eletrodinâmica e o princípio da relatividade. Foi sobre isso que o Einstein, cientista, físico, sabe, sabe, criou, escreveu a respeito, certo? Da mesma maneira como Spinoza falou do medo, sabe, o medo é como o ato criador dos deuses, aquela coisa toda. E ideias essas que a Claire, sabe, leva lá para 200 anos atrás, e ali tenta sobreviver e fica por lá, mas me parece que depois ela volta, tá certo? Quando já são aqui 15 minutos de vídeo. Mas assim, eu acho que o que eu queria falar do Spinoza era isso aí, tá certo? E mais ainda, sabe, caindo no mundo da Gabaldon para poder entender as coisas, tá certo? Ali havia, ali, sabe, pessoas medrosas que acreditavam em deuses, e no caso no Deus cristão, tá certo? O Deus da Bíblia, sabe? E o Deus do Novo Testamento, o Deus de Yeshua, tá certo? E esse cara, rapaz, esse padre, um cidadão de Batina ali, sabe, querendo exorcizar, sabe, não compreendendo os mistérios da natureza, tá certo? E os mistérios das reações do corpo, sabe, ali na vida, tá certo? De repente o garoto ingere ali uma semente, sabe? Come uma fruta e passa mal, envenena o corpo dele com alguma toxina. E a Claire é que vai, sabe, fazer um chá com a ajuda de uma outra mulher ali, sabe, que mexia, que não tendo possibilidade, sabe, de ter ali uma farmácia ao redor com produtos farmacêuticos já elaborados, tá certo? Ela vai se valer na natureza, colher folhas, colher sementes, sabe, e ali produzir ali, sabe, sumos e sucos e xaropes e elixires, tá certo? E com isso ali começar a produzir ciência, tá certo? E por produzir essas coisas que quebravam a ordem religiosa ali estabelecida e representada ali pelo patrocínio do padre, o padre que se achava desafiado na sua natureza, sabe, nos seus poderes ali, nos seus poderes administrativos ali sobre os corpos das pessoas. Então ele invocava o poder de Deus, tá certo? E essa hora pouco interessava se o Deus o Deus que ele acreditava tinha sido criado pelo medo ou não, tá certo? O fato era que ali ele exercia, sabe, a tirania dele sabe, era capaz de mandar pessoas para fogueira, principalmente se essas pessoas eram mulheres, tá certo? Porque os homens iam para a guerra. E aí é que vem o outro dilema que é a Gabaldon, sabe? Acho que ela não precisava, nesses 8 capítulos aí, sabe, de expor, sabe? Mas como ela estava tratando de seres humanos, o que é que ela faz, tá certo? Ela coloca em cena dois personagens masculinos, tá certo? Um inglês e um escocês, onde o inglês, tá certo, exerce a tirania sobre o escocês, o inglês é colonizador, o escocês é colonizado, tá certo? O escocês é um militar treinado, tá certo? Digo melhor, o inglês é um militar treinado, o escocês é um camponês ali, sabe? E de repente, sabe, nas relações, a opressão que o inglês cria ali, sabe, e o assédio que ele cria termina, sabe, possuindo sexualmente, sabe, o inglês termina possuindo sexualmente o escocês, e os dois eram heróis, tá certo, na história. Aí fica esquisito você assistir o filme, sabe, com essas questões do mundo concreto da gente, sabe. Mas assim, assusta e aí, sabe, e deixa a gente assim embasbacados, é, às vezes até por falta de experiência nesses assuntos, sabe? É que dois homens ali praticam ali, sabe, praticam sexo, tá certo? Um assim, sabe, sendo estuprado e o outro estuprando, tá certo? E o inglês estupra o escocês, aquela coisa toda, e depois como é que o cara vai, sabe, para casa, nós outros aqui, sabe, que estamos assistindo o filme, tá certo? Diante da nossa assistência, sabe, diante da nossa opinião, sabe, quem sabe até diante da nossa censura, como é que o herói vai se comportar a partir dali, rapaz, a partir de agora, tá certo? Porra, a Gabaldon não podia ter feito isso, sabe, ela choca, e quem assiste fica chocado, sabe, com essas coisas, porque nem todos, assim, aí, sabe, aí tiveram experiência desse tipo de relacionamento, tá certo? Mas o que é duro é o inglês, sabe, quase imortal, o cara, sabe, sofre ataques e não morre, tá certo? E o herói escocês, sabe, tendo que conviver com isso. Depois é a própria mulher, Gabaldon também, sabe, para não deixar a coisa assim, pensa, ela mete a heroína, sabe, a Freja, a Claire, certo?
a Claire, sabe, numa situação em que ela também é estuprada pelo um rei francês, tá certo? Que para poder, sabe, conceder o favor de tirar o marido dela da cana, ele estava em uma das prisões na Bastilha. Eu acho que a Bastilha, eu já li alguma coisa a respeito. A Bastilha era um lugar, não sei se era um lugar, sabe, militar, tá certo? Mas era uma prisão com vários setores, eu acho. E o marido da Claire estava preso na Bastilha, tá certo? Por ter desafiado uma lei britânica que proibia o duelo naquela época, tá certo? E o marido dela sai pra porrada com justamente o inglês estuprador dele, entendeu? Estuprador dele, tá certo? E eu só sei, rapaz, que esses dois aí. Porque esses dois, na verdade, são dois maridos de Claire, tá certo? Quando ela tá aí em 1945, ela era casada com o Frank, tá certo? E o Frank é Frank Randall, que é um descendente, sabe, do capitão ali, do capitão inglês, tá certo? Na época do James, certo? E que vai ser o segundo marido de Claire, tá certo? E que vai ser estuprado pelo Randall, tá certo? E como é que vai viver, sabe? A Claire, a cabeça da Claire, sabendo, sabe, que o marido dela, contemporâneo, em 1945, foi estuprador do marido dela 200 anos atrás, tá certo? Porra. E veja que essas coisas todas aí, pelo cinema, sabe, pela série, entendeu? Ali pelo trabalho cinematográfico é mostrado para nós que estamos na plateia, tá certo? E temos aqui que operar nossos mecanismos morais e aí, sabe, para poder, com psicológicos, mentais, para poder, sabe, recepcionar todas essas informações, sabe, todos esses comportamentos e fazer filtragem disso tudo aí, sabe, e depois sair dali e ir para casa, sabe, ficar em casa, sabe, com essas coisas na cabeça, A Gabaldon poderia, sabe, ter, sabe, evitado isso. Eu vou chamar esse vídeo, sabe, vou colocar o título dele de Gabaldon, em homenagem a Diana Gabaldon, sabe, por ser a autora, sabe, dessa obra aí que gerou a série, sabe, Outlander, tá certo? Eu acho que ela poderia ter privado a gente dessas duas questões, tá certo? Mas é assim, tá bom? Então eu acho que eu já vou fechando por aqui. Eu já falei demais, tá certo? Eu falei da série, tá certo? Eu tô aqui com a série, tá certo? Mas eu não vou mais falar da série, não, tá certo? O Outlander já chega, tá certo? O que eu queria falar era isso, de Pinico, pedir Pinico, tá certo? Que é uma explicação, eu acho, tá certo? E vem, se não foi a Gabaldon que inventou a expressão, tá certo? Pouco importa, tá certo? E eu tô aqui com Albert Einstein, falando das leis aqui. Deixa me ver aqui é o 247 de hoje. Aqui sim, tem uma efeméride de hoje no mundo, tá certo? Que foi a fundação do Partido Comunista Chinês, tá certo? Hoje nós temos 100 milhões de filiados de socialistas, tá certo? De socialistas no mundo. A metade da população do Brasil, tá certo? É de socialistas lá na China, tá certo? A China que tem 1,5 bilhão, sabe, de habitantes, tá certo? Ali no território da China. E hoje podemos dizer que o mundo querendo ou não é socialista, tá certo? Não tem para onde correr, tá certo? Aí o Trump covarde vai, sabe, se atira ali contra a pequena ilha ali, sabe, de Fidel, tá certo? Onde, sabe, tem mais de 200 medidas de sanção, sabe, contra ali. Eles querem matar na unha, rapaz, sabe? Querem matar na unha os cubanos, sabe? Eles querem que os cubanos ali, sabe, se insurjam, como aconteceu, diz que agora na guerra de Israel, ali, sabe, diz que Israel fez a guerra contra o Irã ali por dois motivos. Um, para impedir, sabe, que Israel adquirisse a bomba atômica, tá certo? E o outro diz que para possibilitar ali a troca de regime, sabe, retirar o regime muçulmano dos ayatolás, tá certo, e instaurar ali uma democracia, como fizeram ali, sabe, na década de 50 a CIA, como fez a CIA na década de 50 e instalou ali o Mohamed Paz, Mohamed Pahlavi, Mohamed Pahlavi, eu acho, que era um rei, o Shah, e entronizou o cara de novo ali. Eu acho que o rei tinha sido desentronizado e a CIA entronizou o cara de novo, o Reza Pahlavi, certo? E depois esse cara aí foi chutado, teve a bunda chutada pelos ayatolás e hoje ali no Irã se vive um regime teocrático, uma república teocrática, tá certo?
muçulmana, e diz que os israelenses, os sionistas querem ali, sabe, junto com os estadunidenses ali, o Trump, sabe, e ali os sionistas dos Estados Unidos querem operar a mudança de regime, sabe, são 24 minutos de vídeo, a operança de regime político ali no Irã, tá certo? E são essas coisas aí, tá certo, que estão acontecendo no mundo. E um dia ali na China eu ouvi isso, tá certo? Ouvi isso. Tá certo? Agora, veja, se alguém quiser, sabe, operar ali, sabe, mudança de regime na China, vai ser difícil. Tem 100 milhões de chineses que são socialistas, tá certo? Eu quero ver, sabe, eu quero ver alguém, sabe, aí do mundo capitalista, sabe, operar aí tentativa de mudança de regime na China, eu quero é ver, tá certo? Não vai ter isso, bicho, é impossível isso, tá certo? Se bem que Marx falou, tudo que é sólido se desmancha no ar, tá certo? Mas eu acho que os caras vão ter que estribuchar. Já ali, sabe, a pequena Cuba ali, sabe, do Marco Rubio, sabe, dos pais do Marco Rubio, sabe, que saíram correndo com medo do Fidel ali, sabe, foram lá para Miami. Esses caras estão infernizando ali a vida dos cubanos hoje ali, sabe? Uma pequena ilha. Eu não sei qual é a população, não sei se a Cuba tem quantos milhões de habitantes tem Cuba, eu não sei, tá certo? Mas eles vivem atormentados ali, tá certo? E ali o Marco Rubio está querendo operar uma mudança de regime, tá certo? Cuba é como se fosse uma cidade sob cerco militar, tá certo? Onde ali se corta todas as formas ali, sabe, de acesso a alimentos. Lembra aquele francês, aquele gaulês francês, aquele gaulês, sabe, no tempo de Júlio César, sabe, quando Júlio César não teve o que fazer, sabe, foi lá para a Europa, ali para a direção ali da França, onde é hoje a França, tá certo? E ali tinha um líder, o Vercingetorix, Vercingetorix, tá certo? Que era um ali, sabe, um chefe de clã, sabe, um chefe de clã gaulês, tá certo? E o César foi para lá conquistar a terra dele, sabe? Houve um porradal. E ali fizeram um cerco, sabe? A uma cidade onde as tropas do Vercingetorix estavam ali, sabe? Ali, sabe? Homiziados, aquela coisa toda, tá certo? E hoje se faz a mesma coisa. No caso, no tempo do Vercingetorix, os caras fizeram um muro em torno da cidade, tá certo? Da vila, da cidade, do reino onde estava ali, sabe, as tropas do Vercingetorix, tá certo? E ele terminou se entregando, rapaz, sabe, o líder, né, o Vercingetorix terminou se entregando para César, tá certo? E foi assassinado, ele foi levado para Roma e aí executado lá em Roma, tá certo? E hoje o que querem, rapaz, é operar ali, sabe, em Cuba, esse tipo de coisa aí. Querem pegar o Canel, que é o presidente, sabe, ali da República Socialista Cubana, tá certo? E querem, sabe, liquidar ali com o regime dele, tá certo? Porra, bicho, é foda. A Cuba é um país de regime socialista. Veja, é um paizinho, mas é um país de regime socialista. Só que os caras não querem, rapaz, os estadunidenses não engolem, o Rubio principalmente não engole, sabe, ali aquela ilha, sabe, ali desafiando todo mundo. Agora, o grande desafio que eu quero ver, sabe, eles pegaram a União Soviética ali, eram 17 repúblicas, eu acho, na União Soviética, não sei se eram 17. E fizeram tanta pressão, fizeram, tá certo? E desestabilizaram o sistema, tá certo? E o regime caiu, tá certo? A União Soviética caiu, tá certo? E hoje eu quero ver, sabe? Eles derrubarem o Xi, sabe? O Partido Comunista Chinês, tá certo? Essa notícia, eu acho que dá para fechar já, tá certo? Já vou deixar logo fechar por aqui, tá certo? Mas eu já disse que eu vou chamar esse vídeo de Gabaldon, em homenagem a Diana Gabaldon. Eu estou aqui com uma foto do Alceu Valença. Eu deveria ter começado esse vídeo, sabe, cantando uma música. Eu tinha preparado já aqui. Deixa-me ver aqui a música. Como Dois Animais, tá certo? É do Alceu Valença. Uma moça bonita de olhar agateado, deixou em pedaços o meu coração. Tá certo? Tem um certo momento que ele fala de onça, uma moça bonita. Deixa me ver aqui. Tem um momento que ele fala de onça aqui. Meu olhar vagabundo de cachorro vadio olhava pintada e ela estava no cio. Eu não sei onde é que ele fala melhor da onça, tá certo? Tá aqui. Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro deixou os meus nervos de aço no chão. Eu acho que amanhã eu volto, sabe, e faço esse trabalho com essa música aí, quando são 29 minutos de vídeo. E eu já disse que eu vou chamar esse vídeo de Gabaldon,
em homenagem a Diana Gabaldon, certo? Porque ela trouxe para mim, escreveu uma história, ela imaginou uma história, produziu uma obra de ficção, tá certo? Não sei como é que te chama essa obra, é um romance? Que porra é um romance? Eu não sei se é romance, tá certo? Mas o fato é que ela produziu um texto, é um texto literário, tá certo? E chamou de Outlander, tá certo? Esse texto Outlander virou uma série de oito capítulos, de oito episódios, tá certo? E eu tô assistindo e fiquei com essas duas ideias aí, tá certo? E principalmente essa última que eu acho que era dispensável, sabe? Ela colocar dois heróis em situação aí, sabe? De discussão de questões de gênero, em situação de questões de orientação sexual, tá certo? E em questão de comportamentos, de comportamentos eróticos, sabe? E aí, sabe? Entre duas pessoas com a mesma orientação sexual, tá certo? E uma sendo uma humilhada pelo outro, oprimida pelo outro, sob coação, coação física, certo? No caso aí, o estuprador, sabe, ameaçava eliminar a mulher do estuprado que estava preso, sabe? Eu não sei, eu acho que o cara, sabe, ele deu mole ali, sabe, o Jamie, tá certo? Mas a gente fica por aqui quando são 30 minutos de vídeo. Eu sou um caboclo falador que não tem medo de discutir essas questões, tá certo? E meu nome é Ernest, tá certo? E meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, bom dia.